Olá, professores de língua portuguesa. Estamos aqui agora com a nossa terceira aula, que nós vamos falar um pouco sobre segurança alimentar e nutricional. E para iniciar nossa aula, vamos trazer um poema para vocês que fala sobre a menina da Margarida. Margarida é uma menina que sabe se alimentar, come frutas e verduras, come tudo sem reclamar. Margarida come maçã, banana, melancia e mamão, vitamina de morango, come manga e melão. Margarida tem saúde e também educação. Ela gosta de tomate, de milho e de feijão. Come beterraba, cenoura e macarrão. Então, esse é para iniciar nossa aula, a gente traz esse poema para você que fala dessa menina que se alimenta bem e de frutas e verduras. E para a gente falar um pouco sobre segurança alimentar, vamos trazer para vocês agora alguns conceitos básicos, para que a gente possa entender melhor o que é segurança alimentar e nutricional. E dentro desses conceitos nós temos o conceito de nutrição. Então, o que é a nutrição? A nutrição é um processo que vai desde a digestão do alimento até a sua absorção e utilização dos nutrientes pelo organismo, pela obtenção de energia para a manutenção das suas funções, formação e regeneração dos nossos tecidos. Então, a nutrição é todo esse processo que vai da ingestão de alimento, a presença desse alimento. E para a gente entender um pouco sobre nutrição, é fundamental que a gente entenda também sobre nutriente, que são substâncias químicas presentes nos alimentos e que são indispensáveis para a saúde. Então, esses nutrientes, eles estão presentes nesse alimento e vão dar um suporte, uma qualidade de vida melhor para os nossos estudantes. E o que é o alimento? O alimento são substâncias dotadas de qualidade sensorial, então ele já tem cheiro, tem cor, ele tem aroma e ele excita o nosso apetite. E, além do mais, ele fornece uma série de nutrientes. Então, o alimento ele é composto por nutrientes. E quando a gente fala sobre alimentação, o que é essa alimentação? A gente fala que é desde o momento que nós elegemos um alimento, ou seja, desde o momento que nós escolhemos esse alimento para que a gente possa consumir. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você aí, dona de casa, vai fazer aquela sua lista de compras do supermercado. Então, a partir do momento que você escolhe o alimento colocando naquela lista, a compra do alimento, o preparo desse alimento, a produção desse alimento, a absorção por nosso corpo e a secreção, tudo isso é alimentação. E quando a gente fala sobre alimentação, a gente vai logo falando sobre o direito humano à alimentação saudável. Então, o direito humano à alimentação saudável é um direito de todos e está previsto na nossa Constituição. Então, de acordo com os diretrizes voluntárias internacionais para a realização do direito humano à alimentação adequada e com base no comentário geral 12 do Comitê dos Direitos Econômicos e Sociais e Culturais da ONU, o direito humano e adequado à alimentação realiza-se a cada homem, a cada mulher, a cada criança, a cada idoso, ele sozinho ou acompanhado ou em comunidade. E ter um acesso físico e econômico, e visando a alimentação adequada aos meios para a sua obtenção. Então, ter alimentação saudável, ter uma alimentação adequada é direito de todos. E o direito humano à alimentação adequada e saudável não deverá ser interrompido em sentido ou restrito nenhum. Então, ele é o quê? Ele equaciona os termos de um pacote mínimo de calorias e proteínas e todos os outros macros e nutrientes que a gente já viu aqui nas nossas aulas. Então, a alimentação saudável e adequada é um direito de todos nós. Uma alimentação de qualidade, com nutriente, com substâncias que vai fazer um bem para a nossa saúde. E ela também está prevista nos direitos humanos. Com isso, esse direito humano à alimentação adequada, ela está ligada à dignidade inerente à pessoa humana e é indispensável para a realização do direito humano. Então, a alimentação ela tem que ser de acordo com o seu peso, a sua altura, a sua individualidade. Tem que ser relacionada à sua cultura, o seu acesso a essa alimentação e, acima de tudo, ser uma alimentação saudável e equilibrada. O direito humano à alimentação está contemplado no artigo 25
da Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá de 1948. Então, essa luta pelo direito humano, a alimentação adequada, ela já vem há muito tempo. E está lá nesse artigo falando sobre esse direito, o direito humano à alimentação adequada e saudável. E o direito humano também, ele consiste no acesso físico e econômico de todas as pessoas. Então, nós temos que respeitar todas as suas individualidades físicas, a sua questão econômica, a sua questão cultural e, diante disso, ter esse direito humano à nossa alimentação. Então, caros professores, é de suma importância a gente conhecer o perfil do nosso aluno, a gente conhecer a cultura desse aluno, as questões socioeconômicas que envolvem esse aluno, para que juntos a gente possa trabalhar a educação alimentar e nutricional no contexto de sala de aula, na comunicação, no meio escolar, respeitando essas individualidades de cada um. Nós temos também que ele consiste que no Brasil, desde 2010, nós temos esse direito está assegurado entre os direitos sociais da Constituição Federal, com a aprovação da Emenda Constitucional 64 de 2010. Então, está lá na nossa Constituição, da nossa Constituição Federal, o direito humano à alimentação adequada para todos os brasileiros. E ao falar sobre esse direito humano, nós temos algumas leis da alimentação. Então, a primeira lei da alimentação é a qualidade, ou seja, deve fornecer a qualidade de nutrientes necessários para a nossa clientela, ou seja, para o nosso alunado. E, visando a qualidade, nós temos também a quantidade. Então, também deve ser suficiente na quantidade de calorias para se manter o equilíbrio. Pegando esses dois tipos de lei, nós temos que promover uma alimentação saudável dentro de um contexto escolar e também promover essa qualidade desse alimento. Ou seja, para que através da educação alimentar e nutricional, esses nossos alunos eles estejam preparados para entender como é a qualidade do alimento, como também para entender a quantidade. Diante de todas as nossas aulas passadas, nós podemos observar que sempre a gente falou sobre a questão do excesso e da carência. Então, nós temos que manter esse equilíbrio. E dentro dessa lei da quantidade, nós temos a quantidade ideal de nutrientes, ideal em termos de calorias, para atender a nossa clientela. Harmonia. Então, nós precisamos também, diante da quantidade de nutrientes, obter proporções adequadas entre si e a gente ter uma harmonia entre os alimentos. Ou seja, esses alimentos eles têm que se comunicarem entre si. Eles têm que ter um aparato. Um exemplo, um prato típico do nosso Brasil é o feijão com arroz. E ambos se combinam. Então, eles estão dentro de um padrão de adequação para a nossa alimentação, diante das leis da alimentação. Então, o alimento ele precisa se combinar, ele precisa se ligar entre si para que a gente tenha uma satisfação em consumir esse alimento. E quando a gente vai para a forma adequada, a lei da adequação, ele tem que estar adequado às condições orgânicas, econômicas, culturais e estado de vida das pessoas. Então, uma alimentação que ela é servida para uma criança, ela é diferente de uma alimentação que vai ser servida para um adulto, para um idoso. Então, dentro da lei da adequação, nós temos que ter essa adequação para esse alimento e também dentro da lei da harmonia, nós temos que ter esse contato, esse ligamento, essa interação entre os alimentos. E nutrição e saúde. Então, para falar de nutrição, é impossível não falar de alimentação. E falar de alimentação é impossível a gente não falar de saúde. Então, o nosso corpo, para se manter saudável, ele necessita de cuidados especiais, sendo uma alimentação. Então, a alimentação ela é o nosso combustível. Ela é o nosso carro-chefe. Então, para que o nosso corpo ele possa funcionar bem, a gente ter saúde, nós precisamos ter uma alimentação adequada. E hoje nós estamos trabalhando uma saúde preventiva. Então, essa saúde preventiva, ela está totalmente ligada com a alimentação. Então, tendo a alimentação saudável, com certeza o seu corpo ele terá e evitará ter qualquer patologias, qualquer tipo de doença, porque a alimentação, além de nutrir, ela também previne diversas doenças. E os alimentos são constituídos por substâncias químicas, denominadas nutrientes, capazes de satisfazer as necessidades de manutenção, crescimento, restauração do tecido e gasto de energia. Então, vem aqui
comentar um pouco com vocês sobre a importância do nutriente. Então, hoje nós não temos um alimento completo para se dizer, vamos se alimentar apenas daquele alimento. Porque hoje o alimento é composto de vários nutrientes, mesmo tendo um nutriente predominante dentro do alimento, mas a gente tem um leque aí de nutrientes constituindo esse alimento. Então, a importância de uma alimentação variada, colorida, está aí, porque nosso corpo vai precisar de vários nutrientes, não somente de um nutriente. Por isso, a orientação de consumir vários alimentos e vários alimentos coloridos. E com isso, a gente tem, cada alimento ele vai desempenhar um papel no nosso organismo e, como se diz, não existe um alimento único, precisamos de uma alimentação variada. E a alimentação ela precisa ser acessível, então nós precisamos orientar nas nossas salas de aula a importância do acesso ao alimento. Então, se eu tenho como plantar no meu quintal, se eu tenho como plantar na minha roça, se o meu pai ele tem uma roça e ele pode plantar frutas, legumes, vegetar, todo esse aparato, então a importância desse acesso. Eu tenho acesso a esse alimento. Se na minha região eu tenho um cultivo muito grande de acerola, de siriguela, por que eu vou comprar uma fruta de outra estação que até mesmo o preço esteja mais elevado, se na minha região eu tenho alimentos de acesso rápido? Outra questão também saborosa. A alimentação ela precisa ter gosto, ela tem que ter sabor. Então, para isso, nós temos vários temperos naturais aí para deixar a sua comida mais gostosa. Nós precisamos ter uma alimentação variada, como foi falado anteriormente. Por que variada? Porque precisamos nos alimentar de vários alimentos. Colorida, porque a cor ela chama muito a atenção. Então, muitas vezes a gente come pelos olhos. Então, quando a gente tem aquele prato bonito, colorido, ele vai nos chamar a atenção e também vai estar dando um suporte nutricional melhor para os nossos alunos. E também, harmônica, como foi falado, ela precisa ter harmonia entre si e segura. Eu tenho que conferir se esse alimento ele não está vencido, se ele não está estragado, para que ele possa, de uma forma ampla, não ter nenhum prejuízo para o nosso consumidor, que no caso é o aluno. E a classificação também dos nutrientes de acordo com as suas funções. Nós temos hoje os construtores, reguladores e energéticos. Se a gente for deduzir pelo próprio nome, a gente já consegue entender como eles funcionam. Construtores, eles constroem. Reguladores, eles regulam. E energéticos, eles dão energia. E onde estão esses alimentos? Então, eles são componentes de quê? Os construtores. Carnes em geral, vísceras, ovos, leguminosas, leites e derivados. Então, nós podemos encontrar eles nas proteínas. Já os reguladores são hortaliças no geral e frutas no geral. Então, eles estão o quê? As vitaminas, minerais, fibras, porque eles regulam o nosso organismo, nosso intestino. E energético, cereais, açúcar, mel, óleos e gorduras, que são os carboidratos e lipídios, que vão nos dar uma fonte de energia maior. E outra coisa bem interessante é sobre as cores do alimento. Muitas vezes a gente vê lá o alimento, só que a gente não entende por que ele tem aquela cor. Mas essa cor, ela tem um significado e ela previne também contra várias doenças. Então, nós vamos entender agora um pouquinho sobre essas cores. Então, a cor verde, ela promove o crescimento e ajuda na coagulação do sangue, evita também a fadiga mental, auxilia na produção dos glóbulos vermelhos no sangue, além de fortalecer os ossos e os dentes. Então, gente, comam muito alimentos de cor verdes escuras, porque eles vão estar, e os alimentos verdes, eles vão estar proporcionando tudo isso a vocês. E se nós observarmos dentro da sala de aula, esses alimentos vão poder muito melhorar o desenvolvimento intelectual ou até mesmo de aprendizagem dos nossos alunos. E onde a gente pode encontrar em todos os alimentos de cor em verde. Já os vermelhos, eles são bem conhecidos, que são também fontes de carotenoides, que são percussores da vitamina A. Com isso, ele é bom para o coração e para a memória.
previne o câncer e fortalece os ossos e peles. E nós temos também, dentro do contexto dos alimentos vermelhos, o licopeno, que ele é um fotoquímico, que esse fotoquímico ele é encontrado em alguns alimentos do grupo, que eles vão estar prevenindo contra o câncer de próstata. Então, de suma importância esse consumo e os nossos alunos entenderem que esses alimentos vermelhos, eles também previnem o câncer de próstata e possam ser agentes dessa comunicação e dessa informação. E eles estão presentes em todos os alimentos vermelhos. E quando a gente vai para os alimentos roxos, então, muitas vezes, culturalmente, a gente já tem um pouco de rejeição a esses alimentos roxos dentro da nossa região, mas são os alimentos de fundamental importância para a nossa vida, para a nossa qualidade de vida. Entre eles, nós temos o quê? Eles contêm a niacina, que é a vitamina do complexo B, minerais e vitamina C, mantém a saúde da pele, dos nervos, dos rins e o aparelho digestivo e retarda também o envelhecimento. Grande parte dos alimentos desse grupo possui ainda um poderoso antioxidante que previne sobre as doenças cardíacas. Então, todo esse contexto, a gente tem esses alimentos de cor roxa que vai trazer esses benefícios para a nossa saúde. E já os alimentos brancos, eles são muito consumidos, né? A gente já tem um leque de consumo muito grande desses alimentos dentro da nossa cultura. E eles são encontrados nas vitaminas do complexo B e os flavonoides, que atuam na proteção das nossas células. Nós temos também, eles auxiliam no auxílio da produção de energia, no sistema nervoso central e também inibem o aparecimento de coágulos na nossa circulação. E eles estão presentes em todos os alimentos brancos. Lembrando sempre que todo alimento ele tem que ser consumido de uma forma equilibrada. E a gente tem também os alaranjados, os laranjas, né? Usem a nomenclatura que vocês acharem melhor, que também eles são bem parecidos com os alimentos vermelhos, mas eles têm também um diferencial. Eles são os alimentos de cor laranja, que são fontes de carotenoides, são ricos também em vitamina C, que é um antioxidante fundamental para a proteção das células. E com isso, eles ajudam a manter a saúde do coração, da visão e, acima de tudo, do nosso sistema imunológico. Para quem não sabe, o sistema imunológico é o nosso sistema de defesa do nosso organismo. Então, quando ele está em alta, nosso corpo ele nos defende de doenças. Então, muitas vezes, quando ele está baixo, nós estamos mais vulneráveis a ter qualquer tipo de patologia. Ou seja, estamos vulneráveis a ter doença. E nós temos aqui um resumão de como é que funcionam esses alimentos. E vamos lá. Os alimentos laranjas são ricos em carotenoides, substâncias em função antioxidantes que combatem os radicais livres e o envelhecimento precoce das células. Quando a gente já vai para os brancos, eles têm o potássio, que ajuda a manter a saúde muscular. A batata contém vitamina A, essencial para a saúde dos olhos. E a banana é uma fonte de vitamina C. Quando a gente vai para os marrons, são fonte de vitaminas do complexo B, que constitui o bom funcionamento do sistema nervoso. A aveia também é uma boa fonte de fibra. E os roxos, todos são de fontes do potássio. A beterraba também é rica em ferro e vitamina vitamina A, vitamina B6 e vitamina C e vitamina A. E também a questão do pigmento da casca da uva, porque ele diminui também o risco de problemas cardiovasculares. E quando a gente vai para os vermelhos, são ricos em licopeno, como a gente já falou a importância do licopeno, e os verdes escuros, acima de tudo, são ricos em ferro, evita anemia, são ricos em cálcio e fortalecem os nossos ossos. E agora eu pergunto a vocês, depois que a gente viu tudo isso, como é que nós vamos montar o nosso prato? Como é que está o prato de vocês hoje? Então, vamos avaliar como está a alimentação de vocês hoje, para que a gente possa levar também para os nossos alunos esse questionamento. Como está a nossa alimentação? E agora eu vou explicar para vocês como a gente montar um prato saudável. Então, o prato saudável, ele está aqui, ele é composto por uma divisão em percentual. Então, 50% tem que estar de vegetais crus e cozidos, ou seja, de saladas. 25% tem que estar de carne, de carboidratos, aí de preferências integrais. Lembrando que consumir o arroz, vamos evitar o macarrão. Consumir o macarrão,
vamos evitar o arroz, para que não haja um choque de carboidratos. Aí a escolha é com você. E já 25% nós vamos ter uma divisão de 12,5%, onde uma parte será da proteína vegetal, que é o feijão, o grão de bico, a soja ou a lentilha, e mais 12,5% a gente vai ter da proteína animal, que é a carne de boi, frango, peixe, ovos, e isso é o nosso prato saudável. E aí, você está seguindo essas orientações? Se não está, vamos agora seguir e também repassar para os nossos alunos em sala de aula através das ações de educação alimentar e nutricional. Nós temos também que a pirâmide alimentar é utilizada por muitos, então na base a gente tem aqueles alimentos que devem ser mais consumidos e lá no topo aqueles alimentos que devem ser evitados. Então a gente tem na base o pão, cereal, tubérculo, em seguida a gente vai ter as frutas e as hortaliças, depois a gente vai ter leguminosas, leite, como também carnes e ovos, e lá no topo a gente vai ter as gorduras e os doces que devem ser evitados. E nós temos também um semáforo, que é uma forma de trabalhar a educação alimentar e nutricional em sala de aula, onde a gente vai classificar esses alimentos. Então, os alimentos que estão na cor vermelha, dentro do semáforo, são alimentos que não são saudáveis e devem ser evitados. Quando a gente vai para os alimentos amarelos, que são os alimentos saudáveis em pequenas porções, mas também que fazem mal à saúde quando são consumidos em grande quantidade, e dentro do semáforo a gente tem os alimentos verdes, que são os alimentos saudáveis, bom para o funcionamento do nosso corpo, pensamento e emoções. Então aí, professores, está uma ótima dica para trabalhar educação alimentar e nutricional dentro de sala de aula, trabalhando essa experiência do semáforo. E nós temos também essa pirâmide que trata o que nós devemos, na base, preferir, em seguida, moderar, limite, em cima, evitar. Então, nós temos também outro instrumento de como trabalhar educação alimentar e nutricional dentro de sala de aula. E agora eu passo para vocês as 10 alimentação saudável em 10 lições. Então, estamos trabalhando com profissionais de língua portuguesa do ensino médio. Mas lá no ensino fundamental, essas 10 lições elas estão previstas na capa do livro. Então, todos os livros didáticos, na capa do livro tem essas 10 lições, que é muito interessante ser trabalhada em sala de aula. Então, podemos fazer uma buscativa em alguns livros e estar trabalhando dentro da língua portuguesa no ensino médio essas questões de segurança alimentar e nutricional e educação alimentar e nutricional através das 10 lições. A primeira, faça a refeição saudável, contendo alimentos in naturos, coloridos, variados, integrais. Então, vamos ter essa alimentação variada, essa alimentação colorida. Assim, vamos estar ingerindo mais alimentos, vamos estar ingerindo alimentos ricos em nutrientes que vai fazer um bem para a nossa saúde. Já o 2, em casa, ajude o preparo das refeições e conheça novos alimentos. Então, com a nossa correria do dia a dia, nós estamos cada vez mais deixando de lado a nossa produção caseira e alimentando fora de casa. E essa alimentação fora de casa, nem sempre nós sabemos como é esse preparo. E também alimentos mais calóricos. Com isso, estamos tendo um grande pico aí de sobrepeso e obesidade. Então, essa lição traz o quê? Que devemos ter um preparo em casa, um preparo de alimentos mais caseiros, utilizando alimentos menos processados e alimentos mais naturais. Já o terceiro, coma frutas, legumes e verduras, se possível, da estação e produzida da região. Nós já falamos isso em nossas aulas, a importância dessa produção local, dessa agricultura local. Estamos consumindo alimentos produzidos na nossa região, pelos agricultores locais. Quando for em uma feira, procure o espaço que vendam alimentos orgânicos, ou até mesmo tire um tempinho, um localzinho na sua casa e faça a sua produção do alface, do coentro, do tomate, do pimentão. Assim você vai estar colhendo alimentos que realmente vocês sabem que são de qualidades e naturais. Quando a gente vai para o quarto, combine sempre arroz com feijão nas refeições. É impossível nós brasileiros não tocarmos, e pernambucanos, não tocarmos no feijão com arroz. Então é uma comida típica, uma comida de tradição, e os dois se combinam, e é de fundamental importância para o nosso consumo. Já no 5, sempre que possível, coma com familiares, colegas da escola. Gente, nós nos afastamos muito do convívio familiar.
E a alimentação sempre foi um elo de unir a família. Sempre foi de um elo de ter esse ligamento, esse comportamento. Ou seja, quando uma pessoa nos visita, a primeira coisa que a gente vai oferecer é algo para comer. É um café, é um suco. Isso é confraternização. Então, a alimentação, ela é confraternização. Então, é de suma importância que na escola, dentro do contexto de trabalhar de sala de aula, a gente orienta esses alunos a lancharem, a comerem em conjunto, em comunidade. Na nossa casa também, todo mundo sentar-se à mesa para o almoço, para a janta, para que haja esse diálogo e essa afinidade familiar através da alimentação. Com isso, o sexto, evite alimentos não saudáveis como doces, salgadinhos e refrigerantes. Então, a gente já sabe dos malefícios que esses alimentos eles fazem para a nossa saúde. Então, vamos evitar o consumo desses alimentos. Já no 7, coma devagar, mastigue bem os alimentos. É uma grande dificuldade hoje, é o ato das pessoas mastigarem bem os alimentos. Então, muitas vezes, a nossa cultura, a gente já recebe o prato de alimentação com a água ou com o suco, que a gente diz que é para facilitar essa digestão. Mas essa prática ela está errada. Então, temos que mastigar bem o alimento, para que esse alimento ele possa ser bem triturado na boca e assim facilitar a digestão do mesmo. E o 8º, diminua a quantidade de sal e óleo e evite adicionar açúcar nas bebidas. Então nós temos aí hoje um aumento muito grande de doenças relacionadas ao sal, sódio, ao açúcar e às gorduras. Então vamos ter o consumo desses alimentos com moderação ou até mesmo evitar o consumo dessas substâncias. Já o 9, beba água. Então, a água hoje, como foi falado já, é de suma importância para a nossa qualidade de vida, para a hidratação do corpo, para o funcionamento normal do nosso organismo. Então, fica essa lição para vocês, 2 litros de água ou mais por dia. E o 10º, pule, brinque, dance, pratique atividade física. Então, é impossível falarmos de saúde, de alimentação, sem colocarmos a importância da educação física nesse contexto, que é a saúde. E, com isso, a gente deixa aqui para vocês, como uma atividade complementar, um documentário muito interessante que ele traz a realidade de várias localidades do Brasil que falam sobre a educação alimentar e nutricional. Então, ele pega todas as regiões do Brasil, fala sobre os hábitos alimentares, fala sobre como está hoje a situação alimentar, traz pesquisas interessantíssimas dentro desse documentário. Então, o link vai ficar aqui para vocês, para que vocês possam assistir esse documentário e depois refletir sobre as ações sobre esse documentário. O documentário é muito além do peso, que é um documentário excelente e eu super recomendo para vocês. E como trabalhar isso na língua portuguesa? Como é que nós podemos estar em contato com os nossos alunos, interagindo a educação alimentar e nutricional e a língua portuguesa nessa temática? Vamos lá. Cinema em sala de aula. Então, esse filme, muito além do peso, ele pode ser repassado para os alunos em forma de um cinema em sala de aula. Pode ser também pesquisado outros temas, outros documentários, ou até mesmo os próprios alunos criarem os seus documentários, os seus filmes, utilizando hoje as redes sociais para que possa ser feito trabalhado esse tema. Outra também, elaboração de textos. Então, a gente pegar o direito humano à alimentação, a gente pegar as cores dos alimentos, a gente pegar tudo que foi trabalhado nessa aula e solicitar aos nossos alunos que sejam elaborados textos para isso e que os mesmos depois sejam lidos, debatidos em sala de aula. E com isso, jogos interativos utilizando a pirâmide alimentar, as 10 lições. Então, hoje nós temos um leque de jogos interativos. Então, a criação de jogos, colocando as 10 lições, a pirâmide alimentar, as cores dos alimentos e também uma maquete. Então, fazer uma maquete da pirâmide, uma maquete das 10 lições, um quebra-cabeça para que eles possam começar a montar tudo isso e juntar as ideias. Outra dica também é a maquete. Fazer uma maquete da produção agrícola da nossa região, ligando isso às cores dos alimentos,
como também ligando todos os temas que foram trabalhados. Uma maquete de uma pirâmide alimentar, das 10 lições, do semáforo. Então, super interessante trabalhar essa didática dentro de sala de aula. E também a literatura de cordel. Nós vivemos num estado de muita cultura, numa região nordeste de cultura. Então, a literatura de cordel, ela chama muito a atenção. Então, trabalhar com o aluno em sala de aula, elaboração do cordel, falando sobre as 10 lições, falando sobre o direito humano, a alimentação saudável, falando sobre as lutas para a conquista desse direito humano, a alimentação saudável. Então, aí tivemos com vocês dicas de como trabalhar a educação alimentar e nutricional dentro da língua portuguesa. Então, a nossa aula encerra aqui. Conto com vocês para a nossa próxima aula, para a gente discutir novos temas. E fiquem ligados, porque o nosso curso de formação sobre segurança alimentar e nutricional para professores de língua portuguesa está cada vez mais interessante e você é o nosso convidado especial para assistir a nossa próxima aula.